Olá, aqui é o Jorge e eu resolvi gravar este vídeo porque muitas pessoas estão me perguntando o que é que eu faço para estruturar as minhas palestras. E eu tenho certeza que este conhecimento vai ajudar você também. Mas antes de eu começar a falar sobre este assunto, eu quero deixar claro para você o seguinte: existe um jeito errado de você preparar e estruturar as suas palestras. E você sabe que jeito é este. Mas infelizmente é provável que você ainda insista em cometer este erro, que é de você escrever tudo o que você vai falar e decorar tudo o que você vai dizer. Por que isso está errado? Porque você vai ficar ansioso, vai ficar com medo de esquecer, e se esquecer, vai dar aquele branco. My mind went blank. Deu branco e você fica mais nervoso, nervosa, e aí perde a apresentação. Sem falar que sua conexão não fica boa. Você fica robótico, mecânico, mecânica, robótica. Isso é muito ruim. Eu não vou me aprofundar aqui no porquê está errado. Eu já expliquei isso outras vezes, mas o meu objetivo hoje é justamente falar para você sobre 3 maneiras de estruturar a sua palestra. Então vamos lá. A primeira maneira: pensar na sua palestra como se fosse um filme. Todo filme tem um início, um meio e um fim. A sua palestra deve ter a mesma coisa: início, meio e fim. Sempre. No início, o que é que você tem que pensar? Como é que eu vou chamar a atenção e prender a atenção do meu público? Para que você chegue neste objetivo, você pode, por exemplo, usar uma história. O bom da história é que ela sempre vai conectar, ela sempre vai chamar a atenção. Seja uma parábola, uma ilustração, uma fábula, enfim. A depender do que você esteja falando, você vai encontrar a melhor história para encaixar na introdução da sua palestra. E isso vai fazer as pessoas prestarem atenção em você. Uma outra coisa que você pode fazer é fazer uma pergunta, e aí você vai parar por 2 ou 1 segundo, 1 ou 2 segundos no máximo. Essa aí é a famosa pausa estratégica. Você faz a pergunta para 1, 2 segundos e aí a assistência, o público, fita o olho em você. Fica aquela expectativa: o que será que ele vai falar agora? É uma outra forma de você trazer atenção e prender a atenção do seu público. Uma terceira maneira de você usar na introdução da sua palestra de modo a prender a atenção das pessoas é trazer algum dado surpreendente. Um dado que pode até contrapor um senso comum. Mas aqui cuidado, o dado tem que ser verdadeiro. Se for inventado, você deve deixar claro em algum momento da sua palestra que este dado foi inventado por você. Mas eu recomendo que você traga algum dado que vai contra um senso comum, e tem vários, mas que seja um dado verdadeiro. Eu vou te dar um exemplo aqui agora, e eu vou inventar um dado, para você ver como é que funcionaria você trazer um contrassenso no início da sua palestra para chamar a atenção das pessoas. Imagine aí que eu estou falando sobre saúde, sobre hábitos saudáveis. E no meio da minha palestra, eu tenho que falar sobre fumar. A minha introdução, se eu quisesse quebrar ou fosse de encontro a um senso comum, seria mais ou menos assim. Por muito tempo, nós acreditamos que fumar faz mal à saúde. Mas a verdade é que hoje, a tecnologia, a ciência, a medicina evoluíram de tal modo que 1% de todas as mortes no mundo tem a ver com o hábito de fumar. Mas eu digo para vocês que mais de 90% das mortes no mundo estão ligadas a usar açúcar excessivamente. E aí você pensa: por que tem propaganda que incentiva a pessoa a parar de fumar, mas não tem propaganda que incentiva a pessoa a parar de consumir açúcar tão excessivamente? Veja, eu trouxe aqui uma ideia que vai contra o senso comum. Todo mundo sabe que fumar faz mal à saúde, mas eu estou dizendo que não. E que apenas 1% de todas as mortes no mundo, isso eu inventei, é que se dão de fato ao hábito de fumar. Mas 90% estão ligadas justamente ao mau uso ou uso excessivo do açúcar. Isso vai fazer as pessoas prestarem atenção, mas eu repito, eu acabei de inventar isso daqui para te dar um exemplo. É melhor que você use sempre dados reais, dados fidedignos.
Pronto, você já passou pela introdução, definiu como é que vai chamar a atenção da pessoa. Agora você vai fazer o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai escolher entre 2 ou 3 ideias principais. E para cada uma delas, você vai ter que trazer exemplos, dados, analogias. Porque aqui a ideia é fazer a pessoa, é fazer o seu público perceber o valor da informação de maneira clara. E fazendo isso, trazendo dados, analogias, ilustrações, fica mais fácil de você alcançar esse objetivo. Feito isso, agora você vai para a conclusão. O que é que você pode fazer? Você pode recapitular pontos principais. A recapitulação deve ser bem rápida. Por que recapitular? Porque isso traz o gatilho da reciprocidade, ativa o gatilho da reciprocidade na pessoa. E quando você faz isso, a pessoa passa a ver mais valor ainda na informação que você deu de graça para ela, por assim dizer. Outra coisa que você pode fazer é fazer um call to action, uma chamada para ação. E essa chamada para ação vai depender do seu objetivo. Você quer chamar o seu público para tomar uma ação específica, para comprar alguma coisa, para pensar de maneira diferente. Com base no seu objetivo, você vai formular aí o seu call to action, a sua chamada para ação. E por fim, você pode também trazer uma frase marcante de alguém. O que não falta aí são autores, vários e vários autores, pessoas que são autoridades em um determinado assunto, que têm frases que você pode usar em suas palestras, para terminar a sua palestra. Por exemplo, eu gosto muito de frases de Flávio Augusto, Joel J., Caio Carneiro, Geraldo Rufino, mas também gosto de pessoas do passado, como Winston Churchill, Henry Ford, gosto de Franklin Delano Roosevelt, e por aí vai, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Osho, e por aí vai. Sempre vai ter muita frase, muita estrutura para você utilizar no final, caso você queira usar essa maneira, que é pegar uma frase e fazer seu público parar para pensar, aderir ao movimento. Então, recapitulando aqui agora com você. Início, meio e fim. No início, o que é que você faz? Você conta uma história, faz uma pergunta ou traz algo que vai de encontro a um senso comum. E aí você desenvolve 2 ou 3 ideias principais, trazendo dados, analogias, exemplos. E por fim, você vai concluir. Você pode fazer uma recapitulação, por exemplo, pode falar uma frase no final ou simplesmente fazer um call to action. Essa é a primeira estrutura. A segunda estrutura é aquela que muita gente usa quando quer motivar a sua assistência. A pessoa quer motivar o seu público. Eu gosto muito que é assim: problema, solução, resultado. Problema, solução, resultado. Problema, solução, benefício, como queira chamar. Como é que a gente começa a nossa palestra? Muito simples. A gente começa falando do problema. É por isso que a estrutura é essa: é problema, solução, resultado. A gente fala do problema. Por exemplo, no meu caso, eu ajudo pessoas a falarem melhor, a se comunicarem melhor. E para tal, eu poderia falar algo assim no início: você acha que a sua voz não passa a ideia de quem realmente você é? Eu entendo você perfeitamente, porque eu mesmo, e aí vou falando, etc, etc, etc. Você pode pegar essa mesma ideia, começando a falar do problema e adaptando ao seu nicho. Por exemplo, o Joel J tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim: o dinheiro não está no problema. E eu já vi uma palestra dele que ele começava falando assim: onde é que está o dinheiro? Geralmente as pessoas pensam: o dinheiro está no banco. Aí ele fala assim: o dinheiro não está no banco. O dinheiro está no problema. Veja, ele chama a atenção, ele começa com um problema que é a falta do dinheiro e diz onde é que o dinheiro está, que é no próprio problema. Aí ele diz: se você resolver um problema, você vai ganhar dinheiro. Então dá para começar falando do problema quando você quer motivar as pessoas. Quando você fala do problema, agora você vai falar sobre a solução. A solução é o método, é a ferramenta, é o passo a passo, é aquele curso, aquele livro, aquela dica que você sabe que ao aplicar neste problema vai ajudar a pessoa a resolver o problema dela. E tem que ficar claro para ela. Por exemplo, no meu caso, como eu já falei, eu ajudo pessoas a falarem melhor, a se comunicarem melhor.
eu poderia dizer, eu já fiz a minha introdução, que foi aquela que foi mais ou menos assim. Você acha que a sua voz não representa exatamente quem você é? Eu te entendo perfeitamente. E a solução para o seu problema chama-se efeito Loquax. Bem, e aí eu explicaria o que era, como é que isso poderia trazer benefício para ela e por aí vai. Você faz a mesma coisa para o seu nicho. Traz uma solução. O método, a ferramenta, o livro, aquele hack, o como fazer o mão na massa que ajude a pessoa a resolver o problema dela. Feito isso, agora você vai para o resultado, porque é problema, solução, resultado. No resultado, você mostra o que é que acontece quando a pessoa aplica o que você está dizendo na solução. E você deve falar de algo que faça a pessoa se enxergar aplicando essa solução. Ela tem que se imaginar colhendo o benefício dessa solução que você trouxe. Essa estrutura é muito boa para transformar pessoas, transformar vidas. Problema, solução, benefício. Uma outra forma que você pode estruturar suas palestras, que também é bastante usada, é simples e que dá resultado. Às vezes a gente fica querendo reinventar a roda. Não precisa, você pega o que dá certo e aplica para você no seu nicho. A outra forma é você estruturar sua palestra num passo a passo didático. É muito bom quando você quer ensinar algo para alguém. Como é que funciona? Na introdução, você começa explicando sobre o que a pessoa vai aprender e por que é importante. Ela vai aprender isso, isso e isso, porque é importante por causa disso, disso, disso. Quando você termina de fazer isso, você vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento é trazer passo a passo didático mesmo. É mostrar como a pessoa vai fazer para resolver algo ou para chegar a um dado objetivo. Aqui eu recomendo para você, no mínimo, 3 passos e no máximo 5 passos. Por quê? Todo palestrante ele tem um tempo para poder falar. Ele não tem todo o tempo do mundo. Então ele não pode chegar e botar 20 passos. Primeiro, ele vai passar do tempo. Segundo, pode ficar enfadonho. E terceiro, pode não ficar tão claro, porque ele vai querer encher de passos e não vai se aprofundar em praticamente nenhum. Então a ideia aqui é o quê? 3 passos ou no máximo 5. Se você tem meia hora para falar, fale em meia hora. Se você tem 30 minutos, se você tem 35 minutos, 45 minutos, não passe esse tempo, senão você também atrapalha os próximos palestrantes. E pode até manchar o seu próprio nome, como o palestrante que sempre atrasa os eventos. Quando você faz essa estrutura de 3 passos, no máximo 5 passos, e você termina ela, você agora vai para o final. E a conclusão é assim, você chama o seu público a prestar atenção nos próximos passos. Como? Você convida o seu público a se aprofundar no assunto. E aí, para isso, provavelmente, ele vai ter que comprar um curso seu, um livro seu, vai ter que assistir algum outro vídeo seu, uma palestra em outro lugar, e por aí vai. Se você fizer isso, tenha certeza que a qualidade da sua palestra vai melhorar grandemente. E por fim, eu trago aqui uma dica bônus, que é a tela mental. Como é que funciona a tela mental? Antes de você escrever a sua palestra, você vai parar, vai sentar e pensar. Pensar no seu público, pensar no ambiente e pensar no impacto que você quer causar neste público. Por que isso é importante? Quando você pensa no ambiente, você termina definindo como você vai se vestir, como você vai falar, qual é o tom. Por exemplo, o ambiente que você vai falar é um ambiente corporativo, é um ambiente mais descolado, o seu público é mais jovem, só tem jovem, ou o seu público é misturado jovem com pessoas de mais idade, pessoas mais velhas, ou só tem pessoas mais velhas. E qual é o impacto que você quer causar em um público mais velho ou um público mais jovem? Veja que quando você faz essa tela mental, isso vai te dando uma clareza, uma trilha, um caminho que você vai seguir para poder estruturar melhor a sua palestra. Se este conteúdo fez sentido para você, deixa eu saber aqui nos comentários. Salva esse vídeo, manda para alguém e nós nos vemos no próximo vídeo com mais dicas de comunicação e oratória.